Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. Eu sou Michelle Leal, professora de Química, e a aula de hoje vai ser sobre a função orgânica dos hidrocarbonetos. Antes de eu começar a te explicar o que são os hidrocarbonetos, primeiro eu preciso que você saiba o que é a função orgânica. Bom, as funções orgânicas são aqueles grupos de substâncias com propriedades semelhantes. Então isso facilita o estudo da química de diversos compostos. Porque ao invés da gente estudar cada composto separadamente, a gente coloca cada composto em um grupo, que é chamada de função orgânica, e a gente estuda as propriedades e as características desse grupo, ou seja, dessa função orgânica. Agora que você já sabe o que são as funções orgânicas, podemos falar sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, como o próprio nome já diz, hidro vem de hidrogênio e carboneto de carbono. Então, por definição, hidrocarbonetos são aqueles compostos formados por carbono e hidrogênio. Um exemplo, CH4, que é o gás natural. Então, o gás natural é utilizado em carros movidos a gás. Um outro exemplo é o C3H8, que é o GLP, mais conhecido como gás de cozinha. Bom, os hidrocarbonetos, eles podem ser classificados como alcanos, alcenos ou alcinos. Os alcanos são aqueles hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, um exemplo, eu tenho aqui um hidrocarboneto com dois átomos de carbono e entre esses dois átomos de carbono eu tenho apenas uma ligação, ou seja, uma ligação simples. Outro exemplo, eu tenho aqui um hidrocarboneto que na sua cadeia carbônica apresenta 4 átomos de carbono, porém em todas as ligações entre os seus átomos de carbono são apenas ligações simples. Então, essas são as características de um alcano. Já os alcenos são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Um exemplo, eu tenho aqui um hidrocarboneto, com 2 átomos de carbono e uma dupla ligação entre esses átomos. Os alcinos são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então eu tenho aqui o hidrocarboneto com 2 átomos de carbono e entre esses átomos de carbono eu tenho uma ligação tripla. Então esse é um exemplo de um alcino. Então, resumindo, os alcanos são aqueles hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Os alcenos são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre os átomos de carbono. E os alcinos são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, como eu faço para poder identificar os alcanos, os alcenos e os alcinos? Bom, existe uma fórmula que a gente pode identificar esses hidrocarbonetos. Um exemplo, o alcano, a sua fórmula é CnH2n mais 2. N é a quantidade de carbono, ou hidrogênio. Alceno, a fórmula CnH2n e o alcino CnH2n menos 2. Então, vamos na prática, Um exemplo, se eu tivesse um composto com o número de carbono C4, para ser um alcano, ou seja, aquele hidrocarboneto que possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono, então para ser um alcano, quantos hidrogênios eu vou precisar para esse composto, esse hidrocarboneto, ser da classe dos alcanos? Primeiro,
Aqui N é o número de carbono, então eu tenho 4 átomos de carbono. Para eu descobrir a quantidade de hidrogênio, eu vou precisar de 2 vezes N, sendo que N é 4, então 2 vezes N, ou seja, 2 vezes 4 vai ser igual a 8, e ele coloca aqui mais 2, então 8 mais 2, 10, né? E se eu tivesse, né, um hidrocarboneto alceno com o mesmo número de carbono, ou seja, com um número de carbono igual a 4, para eu identificar qual é a fórmula desse alceno com o número de carbono igual a 4, é só eu aplicar aqui na fórmula, né, CnH2 vezes N. Então, o N é o 4, então eu tenho 4 carbonos, já a quantidade de hidrogênio vai ser 2 vezes N, ou seja, 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Então, a quantidade de hidrogênio vai diminuindo à medida que eu coloco mais uma ligação entre os átomos de carbono. Porque quando eu tenho apenas uma ligação simples, vou ter 10 hidrogênios, né? Quando eu tenho uma ligação dupla entre os átomos de carbono, a quantidade de hidrogênio já diminui. Então eu diminuo aqui 2 hidrogênios, porque aqui no alcano eu somo mais 2, aqui já diminui 2 hidrogênios. Já no alceno, eu vou fazer o exemplo com o hidrocarboneto com o mesmo número de carbono, que é o número 4, né? Então a fórmula que eu vou usar é CnH2 vezes N menos 2. Então eu vou tirar mais 2 hidrogênios aqui dessa fórmula, porque eu estou acrescentando mais uma ligação tripla, né? Quer dizer, mais uma ligação. Então antes era simples, que era do alcano, aí depois passou para alceno, acrescentou mais uma ligação, tirou 2 hidrogênios, né? E depois acrescentou mais uma ligação, virou uma ligação tripla, tirou mais 2 hidrogênios. Então, quantos hidrogênios eu vou ter nesse hidrocarboneto, nesse alcino, né? Então, eu tenho número de carbono igual a 4. Para eu saber de hidrogênio, eu vou ter 2 vezes N. Então, N é o 4, então 2 vezes 4 vai ser igual a 8, menos 2. Então, 8 menos 2, eu vou ter 6. Então, essa é a fórmula que a gente identifica através da fórmula molecular os alcanos, alcenos e alcinos. Agora a gente vai ver como dar a nomenclatura para os hidrocarbonetos, né? Então, primeiro eu vejo o número de carbono que eu tenho na cadeia carbônica, né, dos hidrocarbonetos. Então, um átomo de carbono eu uso o prefixo met, 2 o prefixo et, 3 prop, 4 but, 5 pent. Pode ter 6 átomos de carbono, que eu vou usar o prefixo ex. Eu posso ter também 7 átomos de carbono, que eu vou usar o prefixo ept. Então, para facilitar, você faz assim, ó, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent. Então, met, et, prop, but, pent, tá? Então, aqui nesse caso, né, eu tenho 3 átomos de carbono. Então, o prefixo que eu vou usar é aqui, ó. Eu vou usar o prop. Depois que você viu isso, você tem que ver o tipo de ligação, né? Para saber o tipo de ligação, eu preciso saber se é um alcano, um alceno ou um alcino. Pela fórmula molecular, como a gente já viu, pela fórmula de cada tipo de hidrocarboneto, a gente consegue identificar se aquele composto é um alcano, um alceno ou um alcino. Então eu tenho aqui, ó, 3 átomos de carbono, né? Então 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então eu sei que é um alcano, né? Porque eu tenho aqui, ó, 3 átomos de carbono. Então aqui 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Né? Então, para o átomo
Para o alcano, eu vou usar o an, porque dentro aqui, ó, da palavra alcano eu tenho a N. Então eu vou usar an, que indica que nesse hidrocarboneto eu só tenho ligações simples. Já a terminação é só a letrinha O, porque o hidrocarboneto termina com O. Então, o nome desse hidrocarboneto vai ser propano. No exemplo 2, eu tenho C5H8. Então, primeiro eu identifico a quantidade de número de carbono. Então, se eu tenho 5 átomos de carbono, eu vou usar o prefixo pente. Para eu saber se é um alcano, um alceno ou um alcino, eu vou utilizar a fórmula para eu saber, né, qual é o tipo de ligação que tem nesse hidrocarboneto. Então eu tenho 5 átomos de carbono, então sempre você faz o número de carbono vezes 2 para poder descobrir a quantidade de hidrogênio. Então 5 vezes 2, 10, né? Então, se fosse só 5 vezes 2, seria um alceno. Só que eu tenho 5 vezes 2 menos 2, porque 5 vezes 2, 10, menos 2, 8. Então, eu tenho um alcino. Então, o tipo de ligação do alcino é tripla. É uma tripla ligação. Então, né, eu vou utilizar esse IN por causa do alcino para indicar que aquele hidrocarboneto tem uma ligação tripla. Então, eu vou utilizar IN. E no final, a terminação O do hidrocarboneto. Então, eu vou ter um pentino. No exemplo 3, eu tenho C2H4. Então, primeiro, eu tenho que identificar a quantidade de carbonos que eu tenho no hidrocarboneto. Então eu tenho 2 átomos de carbono, eu vou usar o prefixo et, né? Então, et. Depois eu tenho que descobrir se esse hidrocarboneto é um alcano, um alceno ou um alcino. Então, eu tenho aqui 2 átomos de carbono e o dobro de átomos de hidrogênio. Então, esse é um alceno, porque a fórmula é CnH2 vezes N. Então, N é o 2. Então, 2 vezes N, ou seja, 2 vezes 2, 4. Então, esse é um alceno. Então, para o alceno, eu vou utilizar o EN. E a terminação O, que indica que é um hidrocarboneto. Então, eu vou ter o C2H4, eu vou dar a nomenclatura de eteno. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal. Me siga nas redes sociais e até a próxima aula. Tchau!